Olá, senhores, bora lá para mais uma questão de hidrostática. Olha só, um fluido A de massa específica ρA é colocado em um tubo curvo aberto onde existe um fluido B de massa específica ρB. Os fluidos não se misturam e, quando em equilíbrio, B preenche uma parte de altura H do tubo. Neste caso, o desnível entre as superfícies dos fluidos que se encontram à pressão atmosférica é de 0,25 H, como mostra a figura, olha lá. Aqui ele coloca a superfície livre do B, do A, e o desnível entre eles é de 0,25 H. A figura ilustra a situação descrita. Considerando que as interações entre os fluidos e o tubo sejam desprezíveis, pode-se afirmar que a razão ρB, densidade do líquido B, sobre ρA, densidade do líquido A, é. Então, olha lá, meninos. Nós sabemos que no nível de separação mais baixo, o nível de separação mais baixo que nós temos é esse daqui, ó. Nesse nível de separação mais baixo, e obviamente nas partes internas do nosso tubo, e não na parte de fora dele, nós vamos poder falar que a pressão exercida, a pressão total, tá? Exercida no ponto 1 e a pressão total exercida no ponto 2 são exatamente iguais. O que é a pressão total no ponto 1? É a pressão que o ar exerce, já que o tubo está aberto, então aquela chamada pressão atmosférica, que obviamente tem do outro lado também, já que os dois tubos estão abertos, e mais a pressão hidrostática. No caso aqui, ó, vou colocar em vermelhinho a pressão hidrostática do líquido B. Do outro lado, senhores, nós vamos ter a pressão hidrostática do líquido A. Essas são as pressões totais no ponto 1 e no ponto 2, ou seja, é a soma da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática do líquido B. Tem que ser igual à pressão no ponto 2, que é a soma da pressão atmosférica mais a pressão do líquido que está naquele tubo, que no caso é o líquido A. Pressão atmosférica de um lado e pressão atmosférica do outro, a hora que você passar uma delas para o lado contrário, uma vai negativa e uma positiva com uma negativa, elas acabam se anulando. A pressão hidrostática, vamos lembrar aqui do ladinho, ó, pressão hidrostática eu posso calcular por μgh, é a densidade vezes a gravidade vezes a altura do líquido. No caso, a densidade ele está chamando pela letra ρ, né? Então a pressão hidrostática do líquido B vai ficar ρB vezes a gravidade e vezes a altura do líquido B. Tudo isso é igual à pressão hidrostática do líquido A, que vai ser a densidade dele, que ele chamou de ρA, vezes a gravidade e vezes a altura do líquido A. A gravidade de um lado e a gravidade do outro, ó, nós podemos cortar. E o que ele está pedindo é o ρB sobre o ρA. Então eu vou deixar o ρB desse lado da igualdade e o ρA, que está lá na direita multiplicando, eu vou trazer aqui para a esquerda dividindo, porque é essa a razão que eu estou querendo. Do outro lado da igualdade ficou lá o HA, que já estava em cima, e o HB que estava do lado esquerdo, eu vou ter que passar para o lado direito, e como ele estava multiplicando na esquerda, ele passa dividindo do lado direito. E agora nós vamos achar essas alturas, meninos. Olha só que bacana. A altura do líquido B é essa altura Hzinho que ele está dando. Já a altura do líquido A é o HA. Olha só que bacana. É pegar tudo isso daqui, ó, que vale Hzinho, que é a altura do B, e tirar esse pedacinho de cima, 0,25H. Ou seja, 0,25H vai sobrar para nós, eu vou apagar essa linha aqui porque senão não vai ter espaço, 1H menos 0,25H vai sobrar 0,75H como a altura do HA. Então, meninos, a razão vai ficar bem simples. A altura do líquido A, que equivale a 0,75Hzinho, sobre a altura do líquido B, que vale Hzinho. O Hzinho em cima com o Hzinho embaixo, ó, corta. E aí a gente descobre que a relação entre a densidade do líquido B e o líquido A, isso daqui vai dar para nós 0,75. Se você for representar em fração, equivale a 3/4. No caso, na alternativa está como 0,75 mesmo, que nos dá a correta alternativa A. Beleza? Grande abraço a todos.